Oi pessoal, tudo bacana? Eu sou a Indy do Mon Petit Poisson e dessa vez não é um resumo do blog que vocês estão assistindo, e sim a coluna O Mais Legal D. Pra quem não sabe, pra quem é a primeira vez, pra quem tá chegando agora, a coluna O Mais Legal D funciona assim. Todos os meses eu faço algumas resenhas aqui pro Mon Petit Poisson. E aí no início do mês seguinte eu faço uma votação perguntando qual dessas resenhas que foram ao ar vocês gostariam que virasse uma vídeo-resenha, um bate-papo, falar um pouquinho mais daquela série, né? Se for uma série de livros, falar um pouco mais daquele livro, falar de sentimento, enfim, bater um papo, né, dos livros. E aí, o livro mais votado por vocês vira essa coluna que vai ao ar no mês seguinte, né? Então, o Mais Legal D é relacionado aos livros que foram resenhados em agosto. Então, durante o mês de agosto nós tivemos alguns livros. Iniciozinho de setembro vocês votaram e agora, no final do mês de setembro, a gente está aqui divulgando qual foi o livro mais votado por vocês. O livro mais votado por vocês esse mês foi um livro que eu gostei de ler, apesar de ter alguns momentos contra, mas é uma série que eu tenho curtido bastante e vou indicar para vocês sim essa leitura. Então, o mais legal de agosto foi A Evolução de Maradaia, que é a continuação, né, do livro, né, da desconstrução de Maradaia. Foi um livro que ele é muito intenso. Eu gosto muito do jeito que a autora narra essa série, do que a autora coloca essa personagem, porque essa personagem começa uma coisa meio uau, de repente tem uma assombração, porque no primeiro livro ela tava brincando lá com um tabuleiro lá, que eu nunca sei o nome pra falar direito. Olija, enfim, vocês sabem o que é, eu que não sei falar. Bafa. E aconteceram milhares de coisas bizarras. A gente começa a se perguntar, será que a garota tá maluca? Será que é de verdade? Tem uma hora que a gente também não sabe, a gente fica nessa dúvida junto com ela, junto com a família. E milhares de coisas aconteceram no primeiro livro. E aí quando você veio pro segundo... E o final do primeiro livro foi uma parada que você fez... Tanã! Você já fala, caraca, preciso do segundo agora. Quando chegou no segundo livro, mais uma vez a gente fica nessa vibe do... Será que a Mara tá maluca mesmo e precisa ser internada? Ou será que estão acontecendo algumas coisas com ela? E aí por ela não ter essa situação muito boa, né? Porque, enfim, né? A coleguinha... tá pancada das ideias, a gente começa a achar que ela, né, tem uns momentos que a gente começa a achar que ela tá maluca, tem uns momentos que a gente fala, não, estão perseguindo ela, e a gente fica nessa bate e volta o tempo inteiro nesse segundo livro. Eu acho que isso é bacana, eu acho que, por mais que possa parecer de longe meio clichê e chato, eu não sei vocês, mas eu odeio o livro que eu abro o livro, antes da metade dele eu já mato as coisas. Eu falo, cara, você que é o autor, que deveria me deixar no mistério até o final do livro, ou até bem próximo do final, me entregou um negócio antes do meio do livro, eu como leitor já me desanimo. Então assim, aqui a gente tem esses momentos que a gente não tem certeza das coisas. Ela fez capítulos curtos, mas dinâmicos, são capítulos que ela bota sempre alguma informação. O problema de capítulos curtos é parecer uma coisa meio boboca, né? Porque parece que o livro não é trabalhado, é aquela coisa bem, tipo, enxutinha, mas de uma forma ruim. E aqui não, aqui ela coloca algum pontinho, alguma informação, ela trabalha o capítulo. Só que o capítulo é dinâmico, não tinha como esse livro ser arrastado. Eu acho que se esse livro fosse arrastado, a gente ia perder o interesse, né? Ia ficar lendo assim, tá bom, tá legal. Não, precisava ser dinâmico. Eu acho até pra dar toda a intensidade do que foi o livro, do que tá sendo ali pra protagonista esse momento, porque às vezes nem ela mesma acredita nela, né? Então assim, às vezes ela também acha que ela tá tendo alucinação, às vezes ela também acha que nada disso é real e ela tá louca, sabe? Então tem esses momentos que eu curti. No meio do livro, assim, saltitando em algumas páginas, tem um momento que particularmente eu não entendi porque que a autora colocou. Ela coloca uma pequena descrição de um determinado personagem num passado bem distante, tipo assim, sei lá, 1800 e pouco, entendeu?
assim, a gente lê, a gente até faz um link com algumas coisas que acontecem no nosso presente, né, nesse momento que a história está acontecendo, mas você fala assim, tá bom, e por que você colocou isso? Para que você inventou esse propósito que eu não consegui ver? Então foram alguns capítulos que pra mim parece que eles estão perdidos. Foi o único link assim que eu achei meio fraco na história. Que você não vê o propósito, você fala assim, cara, isso aí a autora criou do além pra dar um link com alguma coisa, mas você não sente uma necessidade disso, sabe? Isso foi uma coisa que me balançou. E um pouco do final do livro. Não quero contar detalhes, claro, porque senão eu vou dar spoiler e vocês sabem que eu não gosto disso, mas o meu medo pro próximo livro é que seja o seguinte, que às vezes você tem uma ideia mirabolante, mas você não sabe finalizar, né? Então o meu medo é meio esse, porque a autora aqui no final desse jogou uma coisa pra gente meio besta, sabe? Tipo assim, sei lá, é isso. E eu falei, putz, você não me contou em 2 livros o que era o negócio, o que era a verdade. E aí você, nos últimos capítulos desse, você sentou comigo e me conta. Então, assim, eu tô com medo de que o final dessa série seja fraco, porque talvez a autora não consiga se desvencilhar do enredo, do meio do livro. Então eu tô com medo dela não conseguir fechar a série à altura do que ela apresentou nos 2 primeiros livros, sabe? Então esse foi assim meu único medo nesse livro, foi que o final pra mim ficou bem a desejar, não foi um final empolgante como no livro anterior, porque no livro no primeiro livro, quando chegou no final, eu falei assim, caraca, eu preciso do segundo. E esse chegou no final, eu falei, cara, não sei se quero ler o terceiro, porque eu tô com medo dela estragar de repente uma ótima história e com isso eu ficar com aquela sensação de, meu Deus, ela estragou um livro muito bacana. Então eu tô com medo disso. Meu único medo, assim, meu único. Uau, vamos rever isso aí, sabe? Mas de modo geral é uma história que é intensa, que é dinâmica, que tem bons personagens, que a gente nunca pode ficar esperando. Como é que eu posso dizer? Assim, você acha que vai ser uma coisa e é outra. Eu acho que esse é o ponto bacana dessa história, porque você acha que tudo vai ser dado, tudo vai ser resolvido no próximo capítulo e não. Tem sempre um detalhezinho, uma chavezinha, um pontinho, uma coisinha extra que antes não tinha, agora passa a ter e você fica com mais informação e você também fica perdido. Eu acho que a autora conseguiu fazer uma coisa muito rara, que é com que a gente se coloque um pouco no lugar do protagonista, né? Porque assim, tá, a gente lê e se coloca, mas o protagonista, como eu falei, a Mara, ela tá nessa questão de dúvida se ela tá sofrendo alguma espécie de alucinação, ou seja, ela não tá bem. E, enfim, ou se realmente tudo que tá acontecendo é de verdade. Você também fica nesse questionamento, porque tem horas que você fala, não, isso é alucinação. Não, isso é de verdade. Você fala, tá, mas se for de verdade, como é que isso tá acontecendo, entendeu? Você também fica querendo levantar essas questões. Então foi por isso que esse livro tá muito bacana. Fora os personagens secundários, né? A gente tem o par romântico dela, que é aquela coisa meio Noah, né? Que é aquela coisa que você fala, gente, esse garoto não existe, mas ao mesmo tempo é bacana, porque ele também tem os problemas dele. E ele tá ali disposto a ajudar, você começa a ver um pouco mais dele. Eu acho que a família da protagonista é muito intensa, muito bacana. O único talvez que eu nesse segundo livro deu uma pisada de bola, talvez tenha sido a mãe, porque a mãe dela é da área da psicologia, tá? Psicóloga, psiquiatra, dessa gama. E eu sei que tem diferenças, antes que o pessoal da psicologia fique chateado comigo. Gente, eu sei que tem diferença. Se você me perguntar exatamente qual é o que, eu vou falar que não sei, mas eu sei que tem, tá? Ponto. Eu sei. Mas aí eu penso que pode ser aquele famoso ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Porque você parece que quando tudo que é pra sua família, você nunca faz, né? Sempre dá confusão, né? Eu sei como é que é isso. Como arquiteta aqui em casa, eu também sofro disso. Tudo que eu falo, não é legal. E depois eu falo, é igualzinho o que eu falei e você disse que não ia ficar bom. Mas enfim. Então assim, eu acho que a mãe dela deu essa vacilada, porque a mãe dela
como mãe e como profissional, eu acho que ela não contribuiu muito. Então, foi o único pé atrás, assim, que eu vi, mas aí ficou naquela sensação de que eu não sei se ela tá desistindo da filha, se ela não sabe mais o que fazer. A gente também não sente esse feedback do personagem. Foi o único personagem que eu achei que ficou aquém do que deveria. Mas os irmãos dela, principalmente o irmão mais velho, é muito bacana. Esse relacionamento que eles tinham no livro anterior continua aqui de uma forma positiva, de uma forma bacana, e eu achei legal da parte da autora, porque a gente sempre tem livros que a família é muito surtada, né? Ou a família nunca liga pra pessoa, ou briga, ou mata, ou xinga, enfim. Aqui não, a família de um modo geral tá querendo ajudá-la, né? O pai, o irmão mais novo. Então, assim, tirando a mãe que foi meia boca, a família tá muito bacana. Então, são personagens bacanas, são personagens que você fica interessado nas histórias dele. Então, assim, não sei o que a autora tá pensando pro final do livro. Não sei se, de repente, a autora pode já estar pensando no spin-off, de falar de outros personagens, ou, de repente, um conto depois que a série terminar. Mas eu acho que tem possibilidades. Eu acho que são bons personagens. Eu acho que a vida deles daria pelo menos mais um livro, sabe? Talvez não tão grosso quanto esse, mas de repente uma coisa menor. Isso aqui tem que... Isso aqui tem quase 400 páginas. De repente um livro de 200 e pouquinho e tal ficaria bacana. Então é isso. Bom, vamos ver o que acontece agora pro terceiro livro. Eu espero muito que vocês, depois de assistir essa coluna, vocês fiquem interessados. Como eu falei, assim, o livro tem pequenos problemas, sim. Não vou mentir pra vocês e dizer que ele é perfeito, que tudo foi bom. Não, ele tem pequenos problemas, mas eu acho que foram pequenos problemas. Eu acho que o livro, de modo geral, tanto o primeiro quanto o segundo livro, eles estão muito bons, eles estão muito bacanas. E são livros diferentes do que a gente está acostumado, de intensidade, de leitura, de dinamismo. Então eu acho que se de repente você deve estar pensando assim, eu preciso de alguma coisa mais pra ler, eu realmente vou indicar esses dois livros. Aproveita que é uma trilogia, tá, gente? Vocês sabem que é muito difícil trilogia. Livro único, gente, é uma coisa quase impossível. Mas trilogias também tá sendo difícil. Tudo agora é 10, 15, 50 livros. Então, os dois primeiros foram bons, não teve maldição do segundo livro. Vamos torcer para que o terceiro livro feche com chave de ouro, feche bacana, porque eu acho que essa série merece uma coisa bacana também. Beleza? Então é isso. Bom, se vocês gostaram do vídeo, dê um curtir. Se você ainda não faz parte do canal aqui do Bon Petit Poisson, se inscreva, venha se divertir junto com a gente. Tem bastante vídeo no canal. Pra quem tá só no canal, nunca passeou por aqui, passei bonpetitpoisson.com, é onde ficam todas as resenhas, todos os momentos, até pra você conhecer os outros livros também que foram resenhados em agosto, mas o público preferiu esse aqui, né, pra falar. E é isso. Tem mais veneno nas redes sociais, eu espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal e também nas redes sociais do blog. Super beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.